fazer uma breve apreciação do que foram as conclusões não científicas apresentadas neste seminário, a maior parte delas documentários, e portanto passo a palavra ao Humberto para fazer. Humberto esteve muito ligado a todo este processo, porque esteve ligado ao processo, é só isso que eu quero dizer. E agora vai finalizar. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, tendo o desafio de falar nos seus 5 minutos, uma coisa que eu penso ser bastante importante é que essa discussão das sessões não científicas, elas requerem um entendimento nosso como acadêmicos ou profissionais que estão no exercício pleno das nossas múltiplas disciplinas, mas para entender que, na verdade, há uma discussão central que trata-se do entendimento que se tem da representação. Isso me dá uma certa tranquilidade, porque eu estive há mais de uma década estudando representação de cidades no cinema. E, à época, estava estudando a noção de cidade como protagonista, se é que, de fato, há protagonismo quando nós representamos e representamos novamente o nosso particular olhar e o filtro que fazemos, portanto, de determinados aspectos da cidade. Isso eu fui estudar a obra do Wim Wenders, na Alemanha, ou do Nelson Pereira dos Santos, quando representa a cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, e é um dado importante, porque se nós o tempo todo transitamos por essa articulação ou compreensão das interseções ou das transversalidades entre a arte e a própria ciência, me causa uma certa surpresa nós termos que tratar esse tipo de procedimento, que, ao meu ver, é absolutamente metodológico, ou um método utilizado para externalizar a compreensão que nós temos sobre as cidades, sobre as metrópoles, etc. Então, nesse processo de seleção, e aí de aspectos particulares da cidade, os vídeos que foram apresentados, eles trazem uma particularidade que está associada diretamente às facilitações que o próprio desenvolvimento tecnológico permitiu para que determinados espaços sociais pudessem, de fato, serem flagrados por diferentes atores, por diferentes agentes sociais. E isso causa, em vários momentos, alguns conflitos, tanto em relação à maneira como está olhando e a maneira como está representando uma representação dupla e carregada de certas ambiguidades, mas que, de certa maneira, nos facilita, como profissionais que estudam o espaço urbano e o espaço territorial, a minimamente compreender alguns dos fenômenos que estão expressos e que nem sempre são flagrados quando utilizamos os métodos tradicionais de aproximação de determinadas ocorrências ou determinados fenômenos urbanos propriamente dito. E aí, particularmente, tem um filme que é a antítese da possibilidade de compreender a cidade a partir da glamorização, que são recursos amplamente utilizados pelas tecnologias e pelas mídias. Como eu disse, o tiro sai pela culatra, porque inventa-se a tecnologia, cria-se um facilitador e, com isso, novas possibilidades de representação são flagradas por diferentes atores, sobretudo as questões relacionadas diretamente ao universo das periferias ou daqueles como as culturas tradicionais, que nós podemos identificar isso quando estudamos os ribeirinhos, os aldeados e os citadinos na Volta Grande do Xingu, em decorrência da implantação desse empreendimento denominado de Belo Monstro, ou Belo Monte é o nome oficial, ou o Rio Kwanza, quando estivemos em Angola, para também entender quais são, de fato, aquelas identidades e aquelas memórias ou as barreiras sociais que ali estão permanentemente sendo construídas, reconstruídas e representadas.
Pois bem, o filme São Paulo, Eu Te Amo, Eu Te Odeio, ele mostra a antítese de São Paulo, né? Então, esse filme é oportuno porque ele é um filme absolutamente simples, de pessoas que não estão preocupadas, atentas ou formadas com as altas tecnologias, mas simplesmente com o aparato ou de um celular, ou de uma câmera de vídeo, ou qualquer câmera fotográfica que seja possível trazer essas imagens. Ele revela uma São Paulo que não é a São Paulo expoente do capital, que não é a São Paulo expoente dos grandes conflitos políticos, dos grandes conflitos sociais que todos nós identificamos. Mas ele mostra qualquer espaço urbano que por acaso é São Paulo. E onde que nós percebemos, particularmente nesse filme, tratar-se do universo paulistano? A maneira como o cotidiano é construído por essas pessoas, por esses realizadores, o cotidiano expresso quase que como um deboche em relação à cidade que tem os seus diferentes personagens e que tem as suas diferentes maneiras de olhar. Então, em dados momentos, a câmera parece nitidamente que está observando algo como que um alpinista, que aquele que é um limpador de vidros das torres, que se expõe amplamente na cidade de São Paulo, e aí o resultado é um resultado que desconstrói a noção comum das coisas e dos fatos que normalmente nós temos quando estamos diante de um objeto a ser representado, a ser flagrado em suas particularidades, em suas especificidades. Os filmes demais são filmes que vão retratar as lutas, os processos de resistência. E é surpreendente porque, se em dado momento nós assistimos, sobretudo, uma discussão travada por sociólogos e pelos antropólogos, mas também pelos economistas, nós percebemos que, em dado momento, depois da década de 1980, os movimentos sociais que surgiram, mas eles também começam a sofrer processos de acachapamento ou de cooptação em relação a determinado jogo de interesse que permeia estas contradições urbanas que estão cada vez mais identificadas através das esferas de poder, dos que detêm a hegemonia do poder. Então, como arquiteto e urbanista e professor de urbanismo, planejamento urbano e regional, e um curioso permanente do cinema, interessa-me muito utilizar esse tipo de ferramenta como algo que nos auxilie a pensar o espaço e as novas diretrizes a serem, e as novas ações, acho que se enquadra melhor essa palavra, quer dizer, o sentido de ação, de como de fato nós podemos, a partir do que conhecemos, reconhecemos e representamos, traçar alternativas para a reorganização dos movimentos sociais, reorganização das nossas bases de produção, mas também pensar em novas maneiras de contestação e reivindicação com a esfera pública. Me parece que quando Jardim da União, Direito de Estar, Nanã, Projeto Arte, Movimento, Removidas, que vai tratar de um processo de remoção, ou Urbanidades, que mostram as diferentes maneiras de se situar dentro da metrópole, ou imagens de memória e luta da Vila Autódromo. Quer dizer, a Vila Autódromo foi amplamente documentada. Antes mesmo da Dona Penha, que me parece já não mais está, era o Seu Paíca. E nós fizemos um documentário à época, antes de todo o conflito que permeou a história quase trágica da Vila Autódromo. Então, ou seja, mais uma vez é importante dizer que esse tipo de recurso é um recurso que nos possibilita uma aproximação, mas também, e até para finalizar, começar a pensar até que ponto este método de trabalho ele é eficiente em um mundo que está cada vez mais repleto ou com uma
uma produção maciça de documentações, quaisquer que sejam elas, audiovisual ou documentações que não estejam em movimento, mas de pensar a eficiência quando se estabelece a exposição daquele objeto representado e o confronto que se tem que ter com as esferas de poder. E as esferas de poder, uma delas pouco discutida no Brasil e que requer uma reforma urgente, que está relacionada diretamente à questão do poder judiciário. Então, as leis e a democracia, elas são feitas para quem, com que interesse. E aí, esses documentários, eles não podem ficar no limbo, mas talvez construirmos dentro das nossas universidades uma maneira particular de rever e revisitar os nossos movimentos que, a meu ver, quando eu percebo um seminário como esse, começam a ressurgir e a ter esperanças, e esse ressurgimento me parece que precisa ser construído em bases humanitárias e mais generosas. Costumo lembrar que as nossas academias, que também têm uma base burguesa na sua formação, precisam ser repensadas. As nossas esquerdas, das quais eu compartilho, precisam ser repensadas. As práticas dos movimentos sociais precisam ser repensadas. E aí o que acontece é que há uma série de pessoas que anonimamente estão produzindo documentos que já formam parte dessa memória visual que vai se contrapor às ditaduras digitais que nós estamos assistindo. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite novamente. O Nuno não está aí, então eu posso falar, senão ele vai ficar bravo. Faço, né? Não, é que ele me passou 2 programas, né? Então, num dos programas estava escrito lá que era para fazer uma avaliação. E no outro que ele me passou era para fazer uma sistematização. Aí eu ia falar que eu vou frustrar o Nuno, porque eu não vou fazer nenhum nem outro, né? Porque, primeiro que a avaliação, vocês têm uma coisa na minha carreira de 25 anos de professor, no mínimo, é que professor é feito para ensinar, aprender, mas não para avaliar, né? Eu odeio avaliar, então quem sou eu para avaliar? Então não vou avaliar, né? E também não vou fazer uma sistematização, porque como eu estava moderando uma das sessões temáticas, eu não sei o que aconteceu nas outras 6, né? Então ia ficar chato de eu falar que eu vou sistematizar alguma coisa. Mas o que eu vou fazer é, na verdade, dar uma palpitada. Se isso puder interessar vocês, espero eu que possa interessar, né? Uma palpitada sobre tudo que a gente discutiu aqui, sobre o programa, sobre o que a gente já andou discutindo, né? E a primeira palpitada que eu acho interessante, que parece meio, sei lá, meio batido dizer isso, ou meio simplista, mas nos dias que correm, acho que é importante dizer. A primeira palpitada é que, por esses 7 eixos e pelos trabalhos que a gente viu, os pôsteres, as apresentações, aqui foi um seminário de esquerda. A gente está de parabéns. Eu acho que outro sinal dos tempos é que se esse seminário tivesse ocorrido há um ano atrás, talvez tivesse um monte de fortinhos ali fora de verde e amarelo tentando jogar tomate na gente. Ou seja, os tempos estão mudando. Não parece, mas estão mudando. A gente já está conseguindo fazer um seminário de esquerda sem ter muitos problemas, né? Então, isso é o primeiro grande avanço, eu acho, que a gente tem que falar hoje. O segundo é assim, já que eu não estive em todas as mesas, né, todos os eixos, eu resolvi pegar os eixos temáticos como um fio condutor para a gente entender um pouco o caráter, né, do seminário. E aí, se a gente pega os eixos temáticos, eu acho que a gente retira desses 7 eixos temáticos 2 ideias força. A primeira é que, pelos eixos temáticos, a gente entende que há um espaço para a ideia de que é possível e se deve, não só é possível, como é uma coisa desejável, né, fazer intervenções, projetos, reflexões que visem a melhoria
da precariedade urbana no Brasil, né? A gente vê isso que tem temas que falam da arquitetura em favelas, falam, né, tem vários, pelos temas ali, a gente entende, tem um até que fala em projetos de arquitetura e assim por diante, né? O problema da idade é que a gente escreve o que a gente vai falar e depois não consegue ler o que escreveu, né? É um problema isso aqui. E na verdade, isso é muito importante, né? Porque parece de novo uma coisa batida, mas a ideia de que é importante fazer intervenção nos bairros precários é uma ideia que politicamente precisa ser conquistada. E ela está permanentemente colocada em xeque pela política oficial. Porque a política oficial, mesmo a política oficial de governos progressistas, ela tende a enxergar a questão da solução da problemática urbana e habitacional pelo viés da produção em massa de casas. Por quê? Porque a produção em massa de casas é aquela que alavanca um setor da economia que, diga-se de passagem, é importante que seja alavancado. Porque é um setor da construção civil, que é um setor endógeno, não muito dependente de exportações, dependente de insumos nacionais, das importações, dependente de insumos nacionais, com cadeias produtivas próprias, internas. Então, o que pode, vamos dizer, ser alimentado em períodos de crise, inclusive, que foi um dos caráteres, que eu não tenho nada contra isso, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Mas a ideia é que, se a gente foca só nisso, nós passamos a ter políticas urbanas que, na verdade, são políticas de provisão habitacional monomodal. Tipo Singapura do Paulo Maluf, na época, ou então até uma parte do Minha Casa Minha Vida. Não todo, Minha Casa Minha Vida não foi só isso, né? Mas é você ficar produzindo casinhas. Ora, na verdade, nós temos que entender que isso é importante, né? Nunca se você vai responder a uma demanda de cerca de 6,5 milhões de moradias se você não tiver uma parcela significativa de um esforço de produção de moradias, né? Então não é para descartar isso, mas é para entender que existem outros elementos muito importantes, né? Por exemplo, se você... deixa eu tentar ler de novo. Se você for ver, só no centro das cidades brasileiras, nos centros das cidades brasileiras, nós temos cerca de 5 milhões de imóveis vazios. Portanto, combater o mau uso da propriedade urbana, né, fazer valer a função social da propriedade, combater a ideia dos imóveis vazios que devem ser transformados em moradia, teria o efeito de diminuir a pressão sobre a necessidade de política de provisão habitacional monomodal extremamente significativo. Só que, depois eu vou falar dessa questão lá para frente, hoje em dia o que nós temos é que isto é visto como algo não só não desejável, como criminoso. Porque as lideranças envolvidas nesse tipo de ação e tentando mostrar a importância de se fazer esse uso dos imóveis vazios estão sendo hoje perseguidas. E a Carmen não pôde vir aqui por causa disso. Não é que a Carmen não veio porque ela não quis, foi porque o juiz não deixou. Porque ela não chegou a ser presa, mas a filha e o filho dela foram presos durante mais de mês, né? 2 meses, eu acho, 2 meses e meio, né? Em função de quê? Do lawfare, da utilização da justiça por aqueles que dominam politicamente a situação política do país para fazer o que é a criminalização daqueles que defendem um discurso técnico. O discurso de dizer não há sentido ter 5 milhões de imóveis vazios se nós temos uma demanda habitacional de 6,5 milhões no país. Por outro lado, além dos imóveis vazios, nós temos uma parcela gigantesca da população que mora, mas mora em bairros precários, que vão desde bairros precários, mas com até regularização ou alguma qualidade da casa, até bairros muito precários e favelas. Se nós tivéssemos de fato um esforço para poder transformar todos esses bairros em bairros reais, homogêneos, com serviço, com oferta de infraestrutura e serviços, nós também diminuiríamos a pressão sobre a necessidade de produzir casas novas. E mais do que isso, por exemplo, grande parte da pressão dos movimentos populares por habitação vem de um segmento que diz que está no movimento porque não consegue pagar o aluguel, que é o que o déficit chama de ônus excessivo de aluguel. Ora, esse é a tipo da política que você poderia resolver não fazendo casa
para essa população, mas simplesmente regulando a política de aluguel privada no Brasil para que ela tivesse tetos e tivesse incentivos para que você pudesse ter dentro do mercado uma oferta de aluguéis que pudesse atender uma parcela de população de mais baixa renda. E você desoneraria a necessidade da política habitacional. Então, nós claro que temos que trabalhar nesse campo e nós temos que trabalhar na ideia de que sim, a intervenção projetual, etc e tal, nos bairros precários ela é fundamental. A segunda coisa que transparece dos eixos que a gente viu aqui é que esse esforço deve ser multidisciplinar. A gente viu nos eixos temáticos que não aparece só a questão da arquitetura, aparecem as ONGs, aparece a temática da saúde, a gente sabe que a temática jurídica, né, do direito urbanístico é fundamental, a gente sabe a importância da engenharia ambiental e assim por diante, né? Então, na verdade, isso também aparece, e não só aparece que ou seja, o objeto urbanidade informal nunca foi e não vai ser um objeto dos arquitetos urbanistas. Porque quando ele se reduz a ser um objeto do desenho, da arquitetura e do urbanismo, ele já não vai resolver mais nada. Se ele não incorporar todas as discussões que foram feitas hoje aqui, que incorporam questões legais, questões de políticas de saúde, tecnologia e assim por diante, nós não vamos resolver com o traço, por mais que esse traço do arquiteto seja um traço extremamente elegante e bonito, né? E mais do que isso, não só tem que ser por uma abordagem multidisciplinar, como ela tem que ser destinada, ela tem que objetivar, atender e beneficiar as pessoas pelo seu aspecto da diversidade, né? Diversidade de todos os tipos, que é o que a gente viu, pelo menos na mesa que eu participei. Desde a questão dos índios, a questão de gênero, a questão racial e assim por diante. Esse é o segundo ponto, dentro desse segundo ponto, que se destaca disso tudo que eu falei. Muito bem. E aí o último ponto que aparece também nesse set é que, por que precisa ser multidisciplinar? O papel da universidade é sim fundamental. Porque a universidade tem o condão de conseguir costurar, aglomerar e juntar saberes dispersos que podem ser colocados, vamos dizer, focados nesse problema, que é um problema único a ser resolvido. Muito bem. No momento em que a questão ambiental, né, ela está tão em voga, tão importante, né, a gente precisa entender que essa transformação das cidades e dos bairros informais, transformando eles em cidade real, não no sentido que elas não são cidade pelo que eles têm em cidade real, no sentido dos níveis de infraestrutura, de serviços, de mobilidade oferecida e assim por diante, né, é a maior transformação que a gente possa fazer do ponto de vista ambiental. Né? Quer dizer, hoje em dia eu estava comentando que na Europa tem uma nova moda da questão da pegada carbono, ninguém mais pega avião, né? Aí dá vontade de falar assim, não, beleza, mas faz o seguinte, pega um avião, vem para o Brasil, vai lá nos mananciais em São Paulo e resolve 200 famílias que estão nos mananciais. Você se liberta, você pode pegar avião pro resto da sua vida. Porque o que você vai ter feito em relação à sua pegada de carbono é tão positivo, né? Então a gente tem que entender, como vem alguns modismos, que são importantes, evidentemente, porque o mundo está se acabando, a gente não tem dúvida disso. Mas talvez para evitar que o mundo se acabe pelo ponto de vista ambiental, valeria a gente dar mais prioridade a coisas básicas, que é simplesmente a equidade social. Por mais que a gente andar menos de avião também possa ser bom. Então eu acho que essa é uma questão muito importante. A questão é que, na verdade, nós não serve só para resolver isso, nós termos, vamos dizer, o conhecimento para isso. Quer dizer, a questão toda, e isso foi visto, é que não é uma questão de dinheiro, né? Hoje de manhã, nosso colega que é da Rocinha, Martins, eu ia falar Márcio, ainda bem que eu, né? Só o Martins aqui hoje de manhã, ele já contou pra gente que na Rocinha passaram por lá 2 bilhões de reais. Uma vez 1 bilhão e depois veio mais outro 1 bilhão. Então assim, dinheiro não é problema. Também não é problema conhecimento técnico e nem tecnologia.
Porque nós temos hoje, depois de 30, 40 anos trabalhando nessas questões de urbanização, de favela, desde a citaram hoje de manhã, desde a época do Favela Bairro assim por diante, nós temos conhecimento técnico e temos capacidade de produzir tecnologia para isso. Também não é problema a questão legal, jurídica. Nós temos um arcabouço geral legal no Brasil que é dos mais progressistas do mundo. Só que ele não é aplicado. A função social da propriedade, tudo bem que o filho do Bolsonaro está querendo mudar, não sei se vocês estão sabendo, mas ela está lá na Constituição. Nós temos ela. Só que ela não é respeitada pelo juiz que prefere proteger uma má propriedade de um prédio vazio do que dar o direito à moradia, que é uma cláusula, né, do artigo 5 da Constituição. Então nós temos também os elementos jurídicos para isso. Então, se nós temos tudo isso, né, nós temos capacidade de fazer. E aí tem que até tomar cuidado, porque há determinados momentos em que a política é progressista, mas o progresso no sentido desenvolvimentista, ele é mais destruidor do que outra coisa. Acabou de ser citado aqui Belo Monte, ou a energia nuclear, ou a venda de 15 mil carros por dia, que é que o Brasil estava fazendo alguns anos atrás, no momento de auge econômico, para aí sim soltar gás carbônico e entupir ainda mais as cidades. Então nós temos conhecimento, nós temos capacidade, temos dinheiro, mas nem sempre isso é canalizado de numa boa forma de resolver a questão urbana, muito pelo contrário. Mas ainda assim, se nós temos dinheiro, se nós somos a 10ª economia do mundo, tá? Se nós temos tecnologia, se nós temos leis, por que na verdade isso não resolve? Como disse hoje de manhã, sobre, como foi falado na mesa da manhã, sobre o número fenomenal de intervenções que são feitas e que não dão em nada, que são largadas no meio. Quer dizer, na verdade, nós temos no Brasil um enorme volume de intervenções visando supostamente resolver, entre aspas, a problemática dos bairros precários, etc e tal, mas tem um dinheiro jogado fora porque tem um número inconsequente de vezes que todo esse esforço ele termina no nada. Então, na verdade, o que acontece para isso ser assim? Acontece que o problema não é jurídico, o problema não é financeiro, o problema não é tecnológico, o problema é político. Essa que é a questão. E é essa a questão que a gente tem que enfrentar. Porque, na verdade, numa sociedade em que, historicamente, o Estado se estruturou para ser utilizado para produzir a cidade que a gente combate. A gente vive numa sociedade em que, o Estado ele é sustentado pela sociedade, que enxerga isso como sendo correto, porque senão não teria essa continuidade no tempo por séculos. É enxergado como um instrumento a serviço de interesses que são os interesses contrários à construção da cidade democrática, da cidade mais socialmente justa, né? Então, na verdade, o que a gente está falando é que é uma questão política e que ela é muito difícil de ser realizada e enfrentada, porque nós estamos falando de uma sociedade que se construiu pela lógica do privilégio. Esse é o caráter central da sociedade patrimonialista. É uma sociedade que se construiu pela ótica do privilégio. O privilégio do carro para poucos na questão da mobilidade. O privilégio dos bairros com infraestrutura para poucos. O privilégio da educação com qualidade para poucos. Que inclusive nem é pública, não precisa da pública. A educação com qualidade é paga no Brasil. O privilégio da cultura, que a gente viu numa das mesas que eu participei hoje, para poucos. O privilégio branco, o privilégio do homem branco. Então, quando a gente vai mexer no que precisa ser mexido, o problema não é técnico, o problema é que nós estamos enfrentando privilégios. E ao enfrentar privilégios, a reação é imediata. Portanto, a questão é essencialmente política. Mesmo, e isso é uma outra característica do patrimonialismo, mesmo que isso seja profundamente antieconômico. Porque a lógica da sociedade do privilégio
é que ela não visa o bem comum de toda a sociedade, ela visa o bem específico dos privilegiados. Mesmo que as ações destinadas a proteger os bens específicos dos privilegiados sejam nocivas à melhoria do bem comum. Por isso que nós temos essa contraposição com o Estado keynesiano do bem-estar social, ao qual a gente se refere falando mil maravilhas, porque ele na verdade precisou construir uma sociedade mais igualitária na Europa no pós-guerra, porque era importante e necessário naquele momento do capitalismo se constituir sociedades de consumo de massa. E para ter uma sociedade de consumo de massa eu preciso ter um nível salarial que permite que as pessoas consumam. Se as pessoas não consumiram, eu não vou ter. Então eu vou ter um sentido de homogeneização da cidade, dos serviços da infraestrutura, que tinha uma explicação econômica e que aqui nunca precisou ocorrer na nossa história. Portanto, nós temos uma sociedade que alimenta permanentemente esses privilégios, e é por isso, por ser uma sociedade que nasce de uma lógica, de uma sociedade, como Florestan Fernandes falava, uma sociedade de elite, é por isso que questões como a questão racial são tão presentes. Porque é tipicamente uma questão decorrente de uma sociedade de privilégios que nasce do privilégio máximo do branco que tem escravos. E que nunca resolveu essa contradição. E aí a escola da sociologia brasileira, do Florestan, do Celso Furtado, do Chico de Oliveira e assim por diante, é fundamental para a gente entender exatamente do que a gente está falando. Né? Então nesse quadro, a gente tem que tomar cuidado. Né? Porque é muito difícil, como eu falei hoje de manhã, na hora que você pode fazer a política. Porque a política técnica, com dinheiro, tecnicamente capaz de resolver e com leis adequadas, ela pode ser feita. Mas a maneira que ela vem sendo feita, em que ela avança até a metade, ela acaba sendo uma não política. Ela é uma não política que, na verdade, está escamoteando a política real. E a política real é a do privilégio, é a da segregação absoluta, é a da dominação, é a do extermínio. É essa política que no fundo está acontecendo. Enquanto a gente está pensando a solução do saneamento em Paraisópolis, a polícia foi lá e mata 8. Enquanto a gente está pensando um monte de políticas para em 10 anos resolver algumas coisas aqui ou ali, de água, de eletricidade, etc e tal, a polícia invade. Tem um filme que se chama Crônica de uma Guerra Particular, vocês devem ter visto, sobre o Rio de Janeiro, em que o Hélio Lúcio, no momento, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, era uma época em que o pessoal desceu o morro para fazer arrastão e dar uns tiros ali no Palácio do Governo. Era a época do Garotinho. E aí apareceu no jornal falando assim, situação sai do controle. E aí o Hélio Lúcio fala assim, quer dizer que nos 500 anos até ontem estava super sob controle. Quer dizer, é normal. O que existia, você ter 30%, 40% da população morando de maneira inadequada, sem a cidade que merece ter, e que não precisa ser aquela moldada pela política técnica que vai dizer, more num apartamento de 34 metros quadrados. Tem que ser a construção de uma política real de transformação desses bairros em bairros de verdade por terem acesso à infraestrutura, a serviços, à mobilidade. Então, nós temos, na verdade, uma situação que é essa. A política se torna uma não política, porque no fundo ela está escamoteando uma outra política muito mais séria. A Cláudia Adão, uma doutoranda do nosso programa lá, na FAO, ela mostra que em 2016, pega dados aí, né, que não são delas, mas que ela pegou, que em 2016 nós tivemos 62.500 assassinatos no Brasil, dos quais 33.500 foram de jovens, e desses 33.500, 74,5% de jovens negros. A ideia do extermínio da população pobre negra, ela não é uma ideia, ela é um fato. Ela é a política real por trás de uma política que muitas vezes está fingindo ser política, mas não é. Então, eu pergunto para vocês, é interessante que a partir daí se cria uma coisa que a gente tem que combater, que é política, mas que na política ela cria todo um vocabulário, uma gramática da técnica, que é uma gramática para nos enganar. Por isso que eu falei de manhã, risco é risco de verdade ou risco é um termo que serve para fazer expulsão?
Essa gramática, por exemplo, eu estava perguntando aqui, quem está em São Paulo e ouve falar da Maré, para nós paulistanos, Maré é periferia pobre do Rio de Janeiro. Não só paulistano, qualquer lugar do Brasil que não seja o Rio, conhece um pouco mais, fala Maré, vê aquela foto, fala, isso aí é periferia, né? Só que a Maré fica a 10 quilômetros do centro. Agora a Barra, que fica a 40, 30 quilômetros do centro, é uma nova centralidade. A gramática que nos é passada, técnica, é uma gramática que nos diz que pobre mora em periferia e rico mora em centralidades, mesmo que as centralidades estejam mais do dobro de distância do centro do que aquele bairro pobre cristão. É esse o combate que a gente tem que ter e é esse o combate que a gente tem que dar no âmbito do nosso papel na universidade. Porque, na verdade, nós estamos combatendo o quê? Combatendo uma ideia hegemônica. E eu vou terminar mostrando para vocês essa foto que valeu a pena esperar para pôr, vocês vão ver, espero que vocês achem também, que é a forma como as nossas elites mostram como as nossas elites mostram através do seu canal oficial, tem vários, tem a Globo, tem a Veja, mas esse é um deles, é o impresso, né? Como é que as nossas elites enxergam esse problema? Nós temos o conhecimento para saber que a nossa sociedade tem dinâmicas urbanas que produzem a segregação. Mas na visão que hegemoniza a gramática do urbano, a questão da segregação é o seguinte: existem os ricos que moram em prédios do Niemeyer, do Franz Repp, em bairros residenciais que são coloridos, bonitos e bem cheirosos. E eles estão sendo cercados por uma massa cinzenta que é o cerco da periferia, mesmo que seja a Maré, que está a 10 quilômetros do centro. E essa massa cinzenta, ela é na verdade um cinturão de pobreza e criminalidade. Porque vocês sabem que pobre e criminoso é tudo a mesma coisa. E pior, isso vocês não perceberam, mas já está na cabeça de vocês que foi subliminar. Isso é como se fosse um câncer. Mirem-se no exemplo dos famosos para se livrar deste câncer que nos assola. Esta é... E na mesa que eu participei tinha uma apresentação sobre o jornalismo e a maneira como se passa essa ideia. Essa é a luta que a gente tem que ter enquanto universitários. É a de justamente desconstruir pelo conhecimento, pelo domínio absoluto de todos esses instrumentos que a gente tem, da técnica, da capacidade de transformar, do domínio sobre a legislação, etc e tal, desmontar esta gramática do privilégio da dominação. Porque ela é a que permanentemente constrói a enorme fake news de que esta parte da cidade é a parte que funciona e é muito boa. Quando que ela é assolada por uma lógica de carros, ela é poluente, ela tem um mercado imobiliário que permeabiliza tudo e verticaliza tudo. Lá em São Paulo, quando fizeram os corredores de ônibus na gestão que eu participei, aí veio a época com uma capa que tem ali um corredor de ônibus vazio, um monte de carro parado, estava escrito assim: por que a ideia de Haddad deu errado? Os caras nem percebem que a foto mostrava que a ideia deu certo. Porque o cara que estava ali de ônibus já estava em casa, nem tinha ônibus na foto. Então, para concluir, que estão me pedindo para concluir, eu queria dizer isso. Eu não quis fazer nem sistematização nem avaliação, porque a minha avaliação eu já fiz. Isto foi um seminário de esquerda. E eu acho que esse seminário de esquerda falou de tudo isso que eu falei aqui. E mostrou que existe um potencial enorme para a gente, pouco a pouco, pela universidade, mas de uma maneira em que a universidade seja uma universidade que, como disse o Itamar de manhã, tenha cada vez mais espaço, a galope, para termos a diversidade da população brasileira na universidade, para termos arquitetos negros, para termos, que nem está aqui, presentíssimo. E o Rio é muito importante nesse sentido, porque a USP, a minha, é um desastre. Nós temos o acesso da população mais pobre à universidade, porque a universidade é que tem a capacidade de fazer esta construção, que é capaz de desmontar o discurso hegemônico da cidade hegemônica, que é a cidade dos privilégios. Obrigado.
Minha gente, havia e há aqui na programação um encerramento com os presidentes, que é um termo, vamos dizer, uma tradução ruim da ideia de share, mas os presidentes do seminário que fariam aqui um balanço. Então, eu vou convidar aqui para a gente encerrar o Otávio, diretor do Departamento de Arquitetura, Maria Alice, não sei por onde anda, estava por aqui. Quem mais são? Débora, você não é presidente? Deixa eu ver aqui, mas eu acho que você é presidente, sim. Não, Jacira, cadê a Jacira? Está lá embaixo, Nuno também está lá embaixo. Eles estão encerrando ali uma... Carmen não veio, né? Carmen não veio. Então, Otávio, Maria Alice e eu, a gente vai começando. O Nuno, a Jacira estão aqui embaixo. E a gente faz o encerramento, por favor, tá? Aline, se você puder avisar o Nuno que a gente está fazendo aqui a mesa de encerramento. E no final, o Nuno está consolidando lá alguns dados importantes para poder passar para vocês alguns informes também, tá? E aí a gente vai ali para o nosso coquetel, dar uma relaxada. Eu vou começar aqui com a professora Maria Alice, depois passar para o Otávio. Bom, gente, hoje foi um dia muito especial, não só pelo que nós ouvimos, falamos, discutimos, mas também pela intuição de que estamos num caminho certo, que é retomar o debate, retomar o entendimento sobre as cidades brasileiras, que nós nunca deixamos de ter, mas por algum motivo as políticas públicas nesse setor foram rareando, né? Os motivos até a gente sabe, mas, enfim, a ideia de que a gente pode ter agora um fôlego novo, renovado, que esses debates trouxeram muita novidade na academia, novidade fora da academia. As lideranças e a academia apresentaram uma disposição renovada para enfrentarmos esses próximos anos. Já está tarde, nós todos estamos querendo muito relaxar e eu acho que não há necessidade de fazermos uma despedida muito longa, formal, porque amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais. Boa noite a todos. Não, boa noite a todos não, que nós vamos todos nos encontrar lá no coquetel. Eu não tenho muito o que dizer, nem o que dizer. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Em nome do Departamento de Arquitetura, então, dizer que para a gente foi uma honra participar desse seminário. A gente aprendeu muito. As professoras, os professores, as nossas gloriosas alunas e alunos, e as monitoras que estão vendo lá em cima também. Eu acho que foi um sucesso esse evento. Muito obrigado e vamos à nossa celebração agora. Eu vou, antes de encerrar, só avisar o seguinte: nós temos ainda hoje a entrega de prêmios para melhores submissões. É exatamente isso que o Nuno está vendo lá. Tem, vamos dizer, isso estava previsto. E eu queria fazer aqui dois registros, né? O primeiro, como meus colegas já falaram, né? Eu acho que a proposta desse seminário, né? ela é muito interessante e desafiadora, né? É claro que a nossa capacidade de realizá-lo e levá-lo a cabo no sentido mais pleno é algo que depende de muitas mediações que são políticas, né? E que, de certo modo,
estabelece limites, possibilidades, mas também limites ao que universidade, lideranças, movimentos sociais podem fazer. A gente está num momento em que, de certo modo, a gente vive, talvez de maneira inédita, uma situação em que o Estado praticamente se coloca contra a sociedade. Maria Alice me falava isso hoje de manhã, e eu acho que essa é uma pontuação importante. É como se a gente estivesse, de fato, enfrentando um Estado que é impermeável, né? Impermeável às vozes dos sujeitos que foram se afirmando desde 88, na verdade, né? Então a gente está num momento bloqueado, um momento de interdição, né? Não sabemos o tempo que isso vai durar, mas receamos que isso possa se estender e com efeitos que podem ser devastadores, como um dano ambiental, né? Destruir é sempre mais fácil que construir, né? Então, acho que esse é um evento que o João falava disso, ele chamou de um evento de esquerda. É um evento que, de certo modo, foi concebido muito sob a luz da Marielle, que é uma pessoa que representa, nesse momento, uma ideia de resistência, mas uma ideia também de mediação, né? A Marielle, ela hoje, a figura dela, né, de certo modo, ocupa um lugar que é um lugar de interlocução entre diferentes grupos, entre diferentes segmentos, que é um pouco o caminho que a gente, em alguma medida, aprendeu que melhor funciona. Aqui no Rio de Janeiro isso é muito claro. A coisa avança quando há interlocução, quando há mediação, inclusive com a grande imprensa, né? É impossível pensar uma cidade como o Rio de Janeiro sem pensar o papel de alguns grandes veículos, em especial a Globo. Então isso tudo fala de construção política, né? Que eu acho que é algo que a gente deve valorizar como algo que pertence à nossa memória política mais recente, dos anos 80, 90, de 2000, quer dizer, e que eu acho que a gente tem que saber valorizar. Então, eu queria concluir aqui a minha fala, né, dizendo que nós temos como uma espécie de legado dessa primeira jornada. É claro que amanhã tem toda uma atividade no campo, que eu acho que tem uma importância muito especial para a formação de estudantes e profissionais de arquitetura. Acho que está muito claro que o objetivo maior do evento é também desenvolver estimular algo que entre nós, né, já faz parte da nossa memória, mas que o Otávio conhece bem isso, que é essa capacidade técnica de profissionais da arquitetura de interpelar o mundo das favelas, das periferias e, de algum modo, construir saberes e diálogos em torno da dimensão técnica, né? Da dimensão arquitetônica do projeto, enfim. Mas eu acho que o legado que fica, pelo menos dessa primeira jornada aqui nossa, de um lado, o papel que a universidade joga nessa mediação entre diferentes atores. Acho que isso foi muito realçado de manhã. Você, inclusive, de maneira muito pungente, Alexandre, falava disso de manhã, Maria da Penha e tantos outros. E, de alguma maneira, também é uma mediação que passa pela nossa capacidade de construir diálogos entre diferentes campos disciplinares. Pode parecer uma coisa trivial, e numa universidade como a PUC, onde o campus é muito integrado, né? Mas é um grande desafio, por exemplo, estabelecer um diálogo entre ciências sociais e arquitetura, né? Pode parecer estranho, mas é que tudo conspira para a lógica disciplinar. E fica, eu acho, um grande vazio quando a gente pensa que a cidade reclama, de fato, a capacidade da universidade de se inovar também. O campo do serviço social é fundamental, e aí a Aline, que representa bem isso, está aqui conosco para, se quiser falar alguma coisa, né?
não sei se ainda está aí, quer dizer, o campo do serviço social tem uma enorme importância para esse diálogo, né? O direito, a geografia, quer dizer, eu acho que são realmente múltiplos campos de conhecimento e a gente tem um aprendizado aí, tem um desafio que é muito da universidade, ela tem que se reorganizar para interpelar essas grandes metrópoles, né, e os grandes problemas que estão postos aí. Quer dizer, não basta só vontade, boa vontade, voluntarismo. Eu acho que são mudanças institucionais que são mais difíceis e é um desafio nosso, né? Eu acho que a PUC tem feito até um investimento nessa direção. Eu acho que isso também fala de um horizonte aí de curto prazo que a gente tem que enfrentar. Eu vou encerrar. Eu queria que o Nuno e a Jacira aparecessem para a gente poder saíssem do vestiário, entrassem no gramado, né? Mas parece que eles ainda não concluíram o que estão fazendo. O que eu posso então dizer é pedir para vocês esperarem um pouco para que ele venha aqui e faça o encerramento. Vamos tentar fechar o seminário neste primeiro dia, dia 1 do seminário. Amanhã vem muito mais coisas interessantes, espero que todos possam ter feito a sua inscrição atempadamente. A lista, já anunciaram que a lista está ali, não é? Quem tiver dúvidas se está efetivamente inscrito para ir amanhã à Maré, pode confirmar naquela lista, tá? A lista está de acordo com as confirmações que foram recebidas, ok? Vamos então ao ato final. Eu espero que tenham apreciado este dia, já vai longo, mas espero que tenha muito profícuo e esta última mesa que eu não pude assistir, mas espero que tenham desfrutado, enfim. Vamos ao ato final deste dia, que é o anúncio dos prémios que estavam previstos. Estes prémios eu espero que tomem como meramente indicativos ou um reconhecimento de algum trabalho que teve um mérito particular e que por via de várias avaliações que foram feitas ao longo do processo, que foram meses de processo de recepção, avaliação e apresentação, e estes trabalhos talvez tiveram sorte de ficarem nestas posições, está bem? Mas, pronto, espero que também funcione como um estímulo, nomeadamente para os estudantes da graduação e da pós-graduação. Devo também referir que há um certificado, vamos entregar agora um certificado que é quase simbólico, mas depois poderemos enviar um mais bonitinho por e-mail, e também ficam a saber todos aqueles que forem a seguir anunciados como parte dos melhores resumos e posters, ficam automaticamente convidados para as publicações mais valiosas que vão aparecer a seguir no seminário. Como devem saber, estão previstas várias publicações e, portanto, os autores vão ter essa oportunidade. Quando se fala de publicações valiosas, ninguém pode garantir que algo vai ser publicado. O que se pode dar é mesmo assim, porque isso implica dupla revisão, cega, etc, e, portanto, ninguém pode, de boa fé, garantir isso. Agora, sabe que essa pessoa vai ter essa oportunidade de submeter para uma publicação indexada, ou para uma revista, ou para um livro, tá? O que já é uma coisa muito boa, que nem todos nós temos a sorte de ter tido isso. Ok, então eu vou aqui convidar os nossos líderes comunitários ainda presentes, que são, se não estou em erro, Martins, Alex e a Márcia está? A Márcia está ou não? Não. Então convidava os três, por favor, vir aqui para anunciar os melhores resumos. Pode ser, Martins? Não peço mais nada. Ok. E vamos juntar uma... Você disse o quê? Débora, pode ser. Débora. Aqui é o grupo. Aline, pode ser? Aline, por favor. Aline, Débora, pode ser? Aline. Entregar prêmios. Ficamos consigo. Não, são dois. Então, eu vou entregar a envelope. E vocês vão dizer então aquela frase célebre. And the winner is... Ok? Então, vai iniciar. Vem para aqui. Já vi acontecer isto, vai.
que você... Já tu tens a voz. Melhor postura. Melhor. Não, desculpa. É também. Melhor o Oscar de oralidade. Melhor postura também. Massa, cara. Então vamos começar, está bem? Vamos começar um pouco mais para Então vou passar ao Martins, que vai anunciar um dos 2 vencedores do melhor pôster, que foi uma votação de um clássico, não foi? Alexandre de Paula Pereira. Com o pôster, parabéns. Com o pôster que é... Habitar a Caixa Preta. Alex, por favor, parabéns. E o prêmio de melhor pôster vai para... Antônio Francisco Neto. Prêmio Melhor Resumo de Graduação. Mariana Montague. Moradia autoconstruídas para mulheres em zonas rurais. Faltou o nome, não, foi dito o nome. Falou. Já. Eu tenho treinado. Prêmio de melhor resumo pós-graduação. Gisele Mansur. Contribuições geográficas e geotecnológicas para a análise de determinantes sociais de saúde. E na categoria melhor revisor, eu não posso ler, é isso? O revisor, desculpa, é que havia 2 prémios. Portanto, eu vou ficar com o melhor revisor e a Aline finalmente vai anunciar o melhor resumo de todos apresentados ao Senado.
Como eu disse antes, agora o melhor, tudo bem, o melhor resumo de todos. Primeiro revisor, é isso que eu queria dizer. O primeiro revisor vai para Liliane Robeika e Atip Robeika. Não estão presentes porque eu conheço-os muito bem, não estão. Liliane Robeika é brasileira, é de Salvador. A Atip é do Líbano, mas ela é de Salvador, tá? Pronto. Finalmente. Gente, eu tenho aqui uma coisa maravilhosa para parabenizar. Júlia Souza Paiva. Obrigada, Júlia. Qual é o título? Gente, o título é em inglês. Vocês vão fazer isso comigo? Você quer cantar aqui o título em inglês? Não, Ela não tá aqui, gente. Convido então a todos e todas pra gente sambar e se divertir um pouco, é isso? Prêmio de melhor resumo. É o melhor resumo de todos. Isso. Melhor resumo de todos. É porque tá em inglês e a letra não tá. Eu só queria o subtítulo. Water Harvesting Design Strategies to Enable Community-Driven Development. A coautora elas estavam aí, que é a coautora Liliana Barbosa. Não está. Já saíram, pronto. E agora vamos ao coquetel. Gente, a última coisa, um evento como esse, evidentemente, não ocorre sem que muitas pessoas estejam envolvidas. Muitas delas estiveram aqui falando, tiveram a oportunidade de se fazerem presentes, se apresentarem, mas tem as monitoras e monitores que a gente gostaria de chamar ao palco para agradecer. Do curso de Ciências Sociais, Renata, Bruna, Ana Carolina, o Roberto, não sei se está por aí ainda. Cadê o Roberto? A Lígia, que já deve ter saído, e a Dorlene. Tá? Os seus monitores. Os monitores de arquitetura estão aí. Bruna, senhorita Nélio. Estão chegando aí. Marcelo e Maria Alice, nós aqui juntos elegemos a categoria também, o último prêmio, o prêmio de melhor presidente para você. Posso chamar os membros da comissão organizadora que ainda não estão aqui. Então chamo novamente a Aline ao palco, a Débora Santos, a Aline Rocha, Andréia Nogueira, por favor, Andréia Nogueira, e falta Jacira, falta família, fotos da família, e deixo o meu agradecimento a todas elas pelo contributo fantástico dela ao longo destes meses.
agradecer também aos moderadores, naturalmente, e agradecer a todos aqueles que foram revisores. Sem o trabalho de revisão do convidado, não teríamos tido um seminário como tivemos. Portanto, tá bom? Fica esse agradecimento. E a todos estão aqui.